Então vamos começar mais uma aula do curso Gênero e suas abordagens na História Antiga, Arqueologia e Geopolítica. A minha aula é intitulada Arqueologia dos Estudos das Mulheres na Britânia. Então, não sei se todo mundo conhece a última província romana, né, a ser conquistada, que seria a Britânia, que hoje seria a Inglaterra, né, as ilhas ali do Reino Unido, Irlanda. E aí eu coloquei aqui algumas fotos de mulheres assim que celtas, né? Mas a gente tem um porém sempre em usar o termo celta, porque o termo celta ele é muito abrangente, né? Ele vai cobrir grupos, né? De várias partes assim da Europa, como da França, né, que no passado seria a França, seria a Gália, a Galícia, né, que hoje é ali na Península Ibérica, né, só que a aula de hoje sobre as britãs, né, que são, os britões são o grupo celta específico da Britânia, né, então eu coloquei algumas imagens aí, de vários, assim, períodos, bem diversificadas, e eu gostaria, assim, que vocês falassem um pouco dessas imagens, porque elas representam essas mulheres desses lugares, né, e se vocês, assim, costumam ver esse tipo de imagem em filmes, em videogames, e outros tipos de mídias, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Não fiquem tímidos, porque assim eu gosto. Essa, Pode falar. essa imagem das mulheres são um pouco sexualizadas demais, né? A gente pode ver também, quem já assistiu Vikings, tem as personagens femininas que elas são tratadas como um objeto sexual ou como uma inferior ao homem, entende, mais ou menos? Mas eu vejo isso. Uhum, sim, né, principalmente nessa figura que é na de cima, né? Na menor de cima. Que mais? O que vocês veem nessa figura aí de baixo, que tem um homem e uma mulher, como a figura tinha os dois, né? Eu coloquei os dois. É uma figura atual? Parece que não. Parece que não, né? Então, essa figura, ela é uma figura desenhada no século XIX, sobre os britãos. E, Professora, oi, com pode falar. licença, eu fiquei pensando isso, se essa imagem aí, ela não seria uma apropriação atual, né, de uma, ah, de uma figura histórica, uma leitura atual, sabe? Que na época que efetivamente ela existiu, as Amazonas, não sei se é disso que se trata, se elas eram assim mesmo. Ficou Uhum. claro o que eu quis dizer? Sim, mas seria atual, que eu já falei que é do século XIX, né? Seria contemporâneo ao século XIX, isso que você quis dizer, né? Se está retratando algum personagem mais antigo, no século XIX, quando essas figuras foram desenhadas, se elas refletiam o imaginário do século XIX ou se tem Uhum. realmente repercussão no que elas eram à época mesmo. Então, geralmente, figuras, assim, renascentistas, ou mesmo do século XIX, iluministas, eles abordam, assim, esses britões
como se fossem selvagens, né? E tem uma coisa interessante dessa figura, é que é a única figura que mostra eles com as armas, né? Com as tatuagens e nus, né? Porque realmente eles iam nus para a guerra. Não sei se vocês sabiam disso, e eles tendiam a ser todos tatuados. As tatuagens não são, assim, bem esse tipo de tatuagem que eles tinham, mas é mais próximo das tatuagens da Keira Knightley, aqui, né, que faz o Rei Arthur, né, esse tipo de azul, né, com vários tipos de... Não são, assim, desenhos como essa figura do século XIX, que ali tem sol, mas tinha até animais, né, muitos animais tinham, mas, assim, figuras abstratas mesmo, que era do estilo artístico desse povo, vamos dizer assim. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem. Essa terceira imagem que ninguém falou, ela me parece também masculinizada, considerando que os seios estão amarrados. Uhum. Então, Sim, é interessante esse ponto de vista seu. Porque, assim, ao mesmo tempo, quando eu vejo a imagem desse filme, ele, ao mesmo tempo, assim, ela não é nua, né, mas tende a usar poucas roupas, né, e eu acho, assim, que até você falou, assim, masculinizada, mas também é o tipo da própria atriz, né, porque ela é bem magrinha, né, e não tem tantos seios, e isso também pode mostrar esse tipo, assim, mais andrógeno seria, ou sabe, sem tanto seio, sem, assim, tantas curvas femininas, vamos dizer assim. Mas, bom, seu ponto de vista também, ninguém falou sobre isso. Alguém mais? Professora, dá para ouvir? Dá. Para mim é mais ou menos mais, na verdade, uma questão de construção de uma sexualidade em relação a essa mulher, entre aspas, primitiva, né? Sobre essa narrativa das Amazonas e tudo mais. E até sempre fica essa discussão de como é que uma mulher guerreira deixa tanto o corpo desprotegido e tudo mais. Você tem uma imagem aí que ela tá usando corselet super apertado e gargantilha, né? É uma questão de fetiche, na verdade, para mim. É uma questão de fetiche na imagem. Com certeza, sempre parece assim, quando você digita lá na internet, mulheres guerreiras, é sempre esse tipo que vai aparecer, né? Só que, será que elas se vestiam dessa forma? Então, se alguém tem mais alguma coisa para dizer, que aí eu já pego esse gancho aí sobre a vestimenta e já passo para a próxima. Eu tenho sim. Boa noite, professora, tudo bem? Pode falar, tudo bem, pode falar. Então, o que me chamou mais atenção nessas figuras foi o fato das mulheres estarem atreladas à guerra, né? Porque se a gente observar, existem várias culturas da região onde o ofício da guerra ele é respectivo aos homens, né? Então, para mim chamou muita atenção isso. O fato das mulheres estarem inseridas na guerra, né, nesse ambiente da guerra, e como guerreiras, né, porque se a gente for observar, por exemplo, para o extremo asiático, as mulheres estariam inseridas na guerra mais como um papel subserviente, de estar ali como, por exemplo, como mulheres consolo, né, usadas para sexo, ou então para algum serviço dentro do campo de guerra, né, mas não para guerrear. E o fato das britânicas, né, eu acho que esse foi o termo que você utilizou, né, estarem ali inseridas como britânicas. Ou britãs.
Britânica Britãs. seria, mas quem seria né, do Reino Unido hoje? São mulheres britânicas. Desse tempo são britãs, que é do povo Britãs. britão. Isso. Ok, obrigada. Então, Imagina. foi o que mais me chamou a atenção, foi essa questão delas estarem inseridas nesse ambiente que é típico, né, de outros povos da região, que seria um ambiente masculino, né, da figura masculina. Uhum. Isso foi bom você ter abordado essa questão, porque a gente vai falar sobre mulher e guerra, assim, em várias ocasiões dessa aula. Eu vou passar para a próxima figura, né? E uma questão que eu coloquei. Muitas pessoas falaram assim dessa subserviência da mulher, não só no campo da guerra, mas eu acho que em outros campos, né? Talvez assim, a gente vai sempre assim com o que estamos passando hoje, qual a dificuldade que as mulheres têm hoje em dia, por mais que já estamos assim, nós estudamos, vamos para a faculdade, tem um campo de trabalho onde muitas estão bem inseridas, sempre tem alguma coisa assim que ou impede o desenvolvimento da mulher, ou sempre tem algum preconceito, né, sobre principalmente o cargo das mulheres hoje em dia, né. E pensando assim, nesse povo aí britão, será que essas mulheres tinham grande importância nessa sociedade? Será que elas tinham mais importância do que os homens? Né? Qual a relevância delas nessas sociedades do passado? Eu deixei assim, em geral, né, nas sociedades do passado, porque como o curso está tratando dessa diversidade, né, de mulheres de vários locais, então eu acho assim que essa pergunta tem que ir assim com vocês, né? Não só ficar nessa aula, mas também questionar o posicionamento das outras mulheres que vocês vão ver ouviram a primeira aula e vão ver nos outros cursos. Então, alguém teria ideia da importância dessas mulheres na sociedade britânica? Assim, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Então, vou passar para a próxima. Eu vou começar, assim, com alguns resquícios arqueológicos que a gente tem, assim, como dar uma aula, por exemplo, né? Que não seja, assim, tão distante, mas com certeza há coisas mais antigas do que a gente vai tratar aqui agora, né, nesse território, que antes foi chamado de Britânia, né. A gente vai tratar de alguns sepultamentos. Nas minhas outras aulas, eu não falei muito desse sepultamento, na verdade, eu falei só do sepultamento da mulher, mas ele é composto de mais 2 sepultamentos, né? Também lembrando que eu acho que eu não vi, mas talvez tenha pessoas que tenham assistido o meu curso o ano passado, então algumas coisas com certeza, assim, vão se repetir. Eu não dei sobre esse local, o Etwang Slack, né, que está no nordeste da Inglaterra, né, o Etwang Slack significa Vale Seco do Nordeste da Inglaterra, próximo a York. York, cidade de York, vocês devem ter ouvido falar em algum lugar, e eu coloquei aqui um mapa, sempre bom ter mapa, né, aqui é a seta grande, com várias outras localidades, mas ali está o Etwang, aí é o mapa do Reino Unido, né, mais proeminente a Inglaterra e parte da Escócia.
Em relação à cidade de York, que é uma cidade assim, da região maior, né? Então, ela tem um acúmulo maior de pessoas, então ela tem sua importância hoje em dia, e também no passado ela foi muito importante desde do período romano, por exemplo, que houve colônia. Colônia é um tipo de cidade romana que foram formadas pelos romanos em suas províncias, né? E essas cidades tinham status, né? Colônia é o maior status de cidade que poderia ter nesse período. E Wetwang fica ao lado. Já vou falar aqui para vocês não se perderem no tempo, que o povo agora que nós vamos falar, ele é um pouco antes dos romanos, por volta do século II antes de Cristo. Então, vamos lá. Então, aqui é um mapa mais aproximado do lugar Wetwang. Vocês estão vendo várias carrocinhas assim no mapa, né? Indica onde foram encontrados sepultamentos de carroça. Aqui vocês veem bem no meio do mapa, indicando Wetwang Slack. E sobre esse nome tem o Garton Slack, que é um sítio que ele é muito próximo. Na verdade, todos esses sítios, eles são muito próximos, assim, em semelhanças de características um do outro, né? O tipo de sepultamento, que é esse sepultamento com carroça, ele era típico de uma cultura chamada Aras, né? Porém, alguns objetos utilizados nesses sepultamentos, encontrados nesses sepultamentos, são do estilo latém. Esse estilo latém, ele vem já do continente, né, e se repete nas ilhas, né? Tanto é que, por exemplo, aí é o grupo dos bretões que chama, né, Parise, a tribo dos Parise. E no continente, esses Parises, eles se repetem. E é justamente eles ficavam na região em que hoje é Paris. Então, o que foi encontrado todos esses sítios? Estradas, né, desse período, valas, né, que muitas vezes vocês vão ver em fortes bretões, as valas eram feitas para defesa, a casas, né, principalmente as casas redondas, que elas são típicas do estilo britão em geral, porque, por exemplo, os romanos, eles não faziam casas redondas, mas eles faziam quadradas, retangulares, né, que tinha ângulo, né, eles vão fazer redondas só quando eles começam a ter o contato com esses povos. Né, e todos os cemitérios, né, encontrados foram até agora, sim, escavados 446 inumações, então sepultamentos, né. Inumação só para distinguir de cremação. Inumação é o que a gente tem que enterra com terra. Cremação é quando queima, né. Então, às vezes, vocês não estão, assim, popularizados com alguns vocabulários, e qualquer coisa vocês podem me perguntar também. Aí eu pus mais o mapa do continente, né, mostrando a tribo dos Parise também no continente, para vocês verem onde que era, só para vocês terem uma ideia. Né, e aí, uma foto da escavação de 3 enterros que eu achei importante mostrar na aula de hoje, né, que foram escavados em 1984, né. E aí mostra 4 cercados de valas quadrados.
Esse mapa tosco aí, ele é muito antigo, né? Ele é de 1984 e ele é desse arqueólogo Dent, né? Que ele foi o maior estudioso desses sepultamentos, né? Aí eu marquei, tem aqui no canto direito, em cima, o mapa, né, do Reino Unido, mostrando o Wetwang. Embaixo, você tem uma visão maior do ponto do mapa, que seria onde eles encontraram os sepultamentos, e à esquerda, embaixo, tem a vila de Wetwang. Então, tem um lugar, né, onde as pessoas moram hoje em dia, que chama ainda Wetwang. Os sepultamentos, esses quadradinhos à direita, embaixo, 1, 2, 3. Nós vamos falar desses 3. Então, as semelhanças entre esses sepultamentos. O alinhamento da cabeça aos pés sempre é de norte a sul. Eles foram, como eu já disse, né, foram enterrados com carroças, então as rodas colocadas no chão da sepultura era de leste a oeste, sempre, porque isso é uma característica dessa cultura aras. Os traços de elementos estruturais de madeira foram preservados como marcas ou vazios no enchimento da sepultura de cascalho. Então, para entender isso, né, como que a madeira ela foi preservada? Na verdade, ela não foi preservada, mas o local aonde tinha madeira ficou um espaço vazio. Isso é como se fosse assim um negativo, né? E um exemplo disso, quando vocês não sei se vocês assistiram aquele filme The Dig, né, a escavação, ele mostra, né, a escavação do príncipe anglo-saxão, chamado Sultan Hu, que ele foi escavado em um navio. Toda a madeira do navio, ela apodreceu, só que ficou o negativo, que é o espaço onde a madeira estava antes, e hoje não tem nada, então fica um negativo. E no filme eles mostram esse negativo, né? Se vocês tiverem curiosidade de ver, tem lá, porque eu acho que é uma amostragem do negativo bem didático. E tem no Netflix. Aí eles demonstram também essa estrutura de caixa retangular central. Essa estrutura, ou seria a estrutura retangular da carroça mesmo, ou seria uma estrutura de um caixão. Os caixões não eram bem assim como os nossos, assim, estreitos, bem estreitos, só pega o corpinho, assim, da pessoa, né? Mas muitos sepultamentos com caixão de povos celtas, e até do continente mesmo, né? Nós temos eu sempre faço a comparação do sepultamento da mulher de Vi, ou Vix, né? Se escreve Vix, mas em francês é Vi, fala Vi. Ela foi sepultada, né, com várias, com cráter, com cerâmica de búlquero, em uma caixa, onde era como se fosse um quarto a caixa, sabe? Esse caixão. Então, cabiam muitas coisas. Então, esse caixão, que poderia ter sido, né, dentro de um caixão, ele não é tão estreito quanto o nosso caixão atual. E alguns artefatos, como eu já disse, né, do estilo latino, provavelmente né, a datação arqueológica, ela nunca tem, assim, ela nunca é exata, né, ela sempre tem um mais ou menos para falar de potentes erros de datação. Então, ele é datado de, vamos dizer, mais ou menos século IV ao século II antes de Cristo. E também falando em datação, você tem, assim, diversos tipos de datação, né? Alguns pode ser com cerâmica, ou carbono 14, que seria coisas orgânicas, como a madeira mesmo, ou o osso, que talvez
um tipo de datação com o outro seja mais eficiente, mais eficaz e mais aproximado. O de carbono 14, por exemplo, ele é muito bom, ele é melhor do que os outros, assim, vamos dizer. Né, mas eu não sou uma especialista em datação, né, porque o especialista em datação é mais físico do que o arqueólogo, né, a gente dá para o pessoal da física se virar para dar para a gente o resultado. Então, vamos lá. Esse é o primeiro sepultamento encontrado, né, como vocês podem ver, o que tem, ele tem uma bússola aqui no canto, que é tipo um triângulo, que ele está mostrando o posicionamento norte e sul, da cabeça aos pés. Vocês podem ver esse negativo no aro das rodas e nesse retângulo que pegava em volta do corpo, né? Então, vamos lá. Então, ele está num plano subtriangular, com o lado sul formando a base. Superfície de cascalho. Essa superfície de cascalho seria pedra e terra, que formam mounds. O que são mounds? São pequenas colinas que geralmente encontra-se sepultamentos dentro dela. O Sutanhu também, que vocês vão ver no The Dig, ele está também sob um mound, que são pequenas colinas que vocês veem adoidado, principalmente no sul da Inglaterra, né? Tá lá tem vários, assim, em volta do Stonehenge, por exemplo. Então, povos muito antigos, como esse, né, de 2 a.C., e até esses povos que são mais antigos, que são do Stonehenge, já utilizavam esse tipo de sepultamento que era coberto por essa colina. Então, esse sepultamento tem um jovem adulto com o corpo deitado do lado direito, né, joelhos dobrados, com acessórios de carruagem e cavalo. Arreios sobre o corpo, restos de animais, como o porco, por exemplo. A roda está oeste e as extremidades do eixo foram preservadas como vazias. Aí o negativo, né, onde não foram cobertos pela estrutura em forma de caixa. Então, provavelmente, eles tinham 12 raios cada roda, né, os acessórios de metal, que em vez de serem fixados aos componentes de madeira, foram 2 pneus de ferro, 4 aros de nave de ferro, 2 grampos de ferro ligados à roda e outro mais afastado, 2 alfinetes de chifre, anéis de metal de sela, né, espada de ferro e uma bainha com uma placa frontal de bronze, né, uma capa e uma placa traseira de ferro, 2 discos bronze abaixo da espada. Eu fui, assim, até meio resumindo o tanto de coisa que eles encontraram, porque tinha muitos detalhes. Então, eu pus aqui os que chamam mais atenção. E 7 pontas de flechas ao redor do seu corpo. Aqui tá a foto, né, do trabalho do Dent. E aí, esse sepultamento que chama mais atenção desse grupo, né, é uma sepultura intacta. Ela tem esse formato, né, subretangular, com uma extensão no centro, do lado norte, estrutura retangular, e esqueleto central de uma jovem adulta. Por que é importante? Porque dificilmente, na verdade, só foi encontrado um sepultamento de mulher nesse estilo, com carroça. Aí por que é importante? Porque a carroça, para esse povo, ele é um instrumento de guerra, porque eles iam de carroça para a guerra, né, como a Boudica fazia, ela utilizava a carroça. Então, é questionável, né, se as mulheres já desse grupo, né, eram como a Boudica, se elas eram líderes, né, como a Boudica, não sei se vocês já ouviram falar sobre ela, que era uma rainha britã,
que nós vamos ver hoje, né? E então essa é a importância da carroça. Aí também tinha restos de porcos nas coxas, né? As diferenças de solo mostram que 2 rodas, um eixo, um poste central e uma estrutura em forma de caixa retangular existiram na sepultura. As rodas, 2 pneus de ferro, 2 pares de aros de bronze, argolas e prego de ferro. Era muita coisa assim ligada à construção da carroça que foi encontrada. Então, junto com o esqueleto estavam o jugo, alfinetes e outros bens. Alguns objetos de bronze ligados à carroça foram decorados com contas de corais. Esse também é muito interessante, porque provavelmente esses corais veio do Mar Vermelho. Então, essa mulher devia ser muito importante, porque seria um comércio que veio de longe e essas contas deveriam ser caras. Então, o anel de ferro é revestido de bronze, que era parte da carroça, 2 peças de folha de bronze. Atrás da cabeça e dos ombros do esqueleto, no lado oeste, havia um pequeno grupo de objetos, um pino de ferro, um espelho, 2 pontas de cavalo e uma caixa de bronze com uma corrente presa. Essa caixa vocês vão ver a foto. Vários objetos relacionados à carroça, como eu disse, cabeça de alfinete quebrado, ouro decorado com também junto com esse tipo de coral. Essa foi a única sepultura onde a evidência de um poste pôde ser recuperada e parece altamente provável que o mastro e o eixo foram conectados quando foram enterrados. Esse poste que eles falam seria aquela parte que conecta a carroça com o cavalo, por exemplo. Aí a caixa que foi encontrada com ela. A carroça poderia ser dessa forma, um tipo de reconstituição. E do lado direito é a foto de como que ela foi encontrada e como ficou, né, na escavação. Aí uma reconstituição, um desenho de reconstituição, como ela pode ter sido enterrada. E a terceira carroça é de um terceiro elemento que também é homem, né? Então, eu vou pular algumas coisas, mas o interessante dele é que ele tá com uma espada, né? E essa espada e alguns outros objetos, eles também são desse estilo latene, que é do continente. Aí a escavação dele. E é uma conclusão desse período, dessa parte, né? Então, são 3 enterros de carros juntos em uma fila que não pode ser coincidência, né? Então, as bainhas da espada, encontrada na terceira carroça, com cobertura circulares abertas, eram usadas durante o período anterior de Latene. Embora na Grã-Bretanha não haja evidências de quanto tempo permaneceram na moda. Os achados de Wetwang são importantes porque vinculam estilos de arte e tipologia de bainhas, não apenas por meio das próprias bainhas, mas por implicação, por meio de objetos decorados do enterro do segundo sepultamento também, que são esses corais, que é uma diferenciação. Então, essas 3 últimas descobertas, com a de Garton Slack, que é o outro sítio próximo, que tem as mesmas características, incorporam um arranjo de sepultura idêntico. O eixo da sepultura era norte-sul, como eu tinha falado, de acordo com a grande maioria dos túmulos aras. As rodas eram colocadas no chão da sepultura, de leste a oeste, e a estrutura da madeira contendo uma inumação flexionada. As bainhas, em particular, são uma forma anterior, e qualquer coisa é encontrada em outras sepulturas, conjuntos, espadas, bainhas, anéis e outras coisas, né? Então, e esses sepultamentos devem ser considerados como um achado importante na arqueologia da Grã-Bretanha, e principalmente por causa desse sepultamento feminino. Alguém tem alguma pergunta? Que aí eu vou começar uma outra parte. Tem
eu acho que eu vou deixar para o final para passar esses vídeos, se der tempo. Que são vídeos que eles demonstram esses objetos e como que eles foram armazenados depois da escavação. Então, eu acho que eu vou passar mais para o final, que aí a gente vê o tempo. Professora, Oi. com licença, você depois vai passar essa bibliografia com os links por e-mail? Você pode fazer isso? Ou já está lá, perdão, no programa do curso? Eu não percebi. Esse do dente eu posso passar, porque eu acho que não está no programa, mas o resto tá. Tá, obrigada. Então, aí, como os britões viviam na Idade do Ferro. Então, eu já falei, né, para vocês das casas redondas que eles viveram. Era um povo comumente, assim, bem agrários, né? Então, eles procuravam ter boas terras para agricultura, para semear sua colheita, né, para ter o que comer. Mas o interessante é que alguns grupos, eles construíram uns fortes, né, porque, na verdade, eles tinham o costume de brigarem entre si, né, então eles têm essa questão cultural, né, da guerra. E essas duas fotos, né, desenho e foto abaixo, vocês podem ver, é um sítio que chama Maiden Castle, que está no sul da Inglaterra, em Dorset, condado de Dorset, que foi escavado pela Tessa Wheeler e Mortimer Wheeler. Né, ele é muito grande, ele é muito alto, vocês podem ver aí as valas construídas, né, na verdade são até colinas construídas, né, e não só valas, que vala seria mais para baixo do que para cima. Mas aí, agora eu vou interromper porque, nossa, eu acho importante vocês verem. Os meus vídeos, eles vão mais ou menos de 5 a 6 minutos, né? Se começar a pegar muito tempo aí, então tem alguns que eu não vou passar. Vamos ver esse daqui. Vocês estão vendo que está indo para o YouTube? I'm in Dorset, looking at two very... Sim. Eu vou tirar o fone de ouvido, porque geralmente vocês não conseguem escutar. distinct but intimately connected prehistoric landmarks. One is an iron hill fort, and the other a shingle spit. But what's the connection? Here on Chesil Beach, the pebbles have been naturally sorted from little more than grit size at one end right up to fist size at the other. At Portland Bill, they're plum-sized and harder than steel, being perfect ammunition for an Iron Age slingshot. The Celts collected them from this beach in their thousands. But to understand why, I need a new perspective on the past. The Celts who ruled this region, the Durotridae, were rich and powerful. They even traded with the Romans from this shore. This ancient road connected Chesil Beach to their most prestigious settlement, a vast hill fort, and that's where we're headed now. Professora, você está falando Tons of tunnels are carried up this prehistoric trackway, which we now know as the... Peraí que eu não tô escutando, o que foi? É que o pessoal tá falando no chat, eu acho que você não tá podendo ver, Não. que o áudio tá muito ruim, com chiado. E agora, pega o áudio. It was a munitions superhighway of its E time melhorou bastante. to ensure the tá. protection of one of Britain's greatest defensive strongholds, 10 miles to the north. Arriving by air should give us a view to die for. Look at that. Maiden Castle, the greatest hill fort in Britain. In Iron Age times, hill forts were the tribal seats of power, and this tribe held the biggest seat by far.
Maiden Castle is immense. You could fit 50 football pitches inside the top ramparts. And it's these successive rows of elaborate ramparts that really make it stand out from all the rest. From up here, we can make a unique 1.5-mile circuit around the 47-acre site in a matter of seconds. The hill was in use from Stone Age times, but it was the Celts who most radically reshaped it. In fact, Maiden is Celtic for Great Hill. 2,000 years ago, those hand-cut ramparts would have been awesome, severe and lined in stone, possibly 60 foot from the top bank to the bottom of the ditch. Right, we're going to land now, so I can go and explore the interior on foot. Maiden Castle was never a castle in terms of the way we understand that word today. It's more of a walled town for a chieftain and for the people who kept animals out there and farmed those fields in the surrounding countryside. From a distance, this place is an unmistakable symbol of strength and power. It intimidated other tribes, putting them off even thinking about trying to attack. But the entrances were a potential weak spot. So the inhabitants here developed this fantastically complex defensive labyrinth. And from up on the high points, they could bring into play the slingshots from Chesil Beach. If you were trying to attack this place, there's no way you could have known which line to take through these ramparts. And above you all the time would be defenders on wooden platforms and behind palisades, raining down slingshots like these. And if all of that wasn't enough to put you off your stride, up above you on sharpened stakes were the beheaded skulls of people who had tried to get in here before. But when the Romans arrived in 43 AD, they weren't intimidated. They were organised and determined, and they had the tools for the job. Among other things, they had huge wooden crossbows called ballistas that could fire 300-pound boulders 400 metres, smashing any defences ranged against them. The Celts didn't stand a chance. The Romans targeted Maiden Castle because it was so important to the tribe. When they lost it, they lost heart, and the Romans took over. But how do we know about the link with Chesil Beach? In the 1930s, archaeologists uncovered tens of thousands of slingshots buried in pits on the site, simply abandoned by the Celts. The Empire had moved the technology of warfare forward, and Maiden Castle was simply left behind. But it's only when you get up in the air that you get a sense of just how significant this place was and how impressively it has withstood its 2,000 years of solitude. Vou voltar aqui. Gente, vocês estão me ouvindo, né? Sim. Desculpem o inglês e ainda o inglês escocês, mas eu acho que o que vale mais é vocês verem as imagens, né? E o Maiden Castle também foi muito importante durante a invasão romana. Então, eles conseguiram se proteger contra os romanos com esse Maiden Castle. Aí eu coloquei assim, é um desenho bem tosco, só que ele é bem didático para mostrar assim, o tipo de vestimenta, os tipos de armamentos, o tipo desses artefatos, né, de ferro, de ouro, como você pode ver aqui, esse colar que é o torque, né, que quer dizer, quem usava o torque tinha um status a mais, as tatuagens, o tipo de casa, né, e o tipo de forte. Aí eu coloquei a imagem do Império Romano, e lá em cima... Oi, está... Não está aparecendo ainda. Está aparecendo na tela do Google Meet. Nossa, vamos lá, gente. Vamos lá. Eu vou voltar para vocês verem o tipo de vestimenta que eu estava falando. Agora vocês estão vendo.
Agora sim. Sim. Ah, beleza. Então, para vocês verem o armamento, o tipo de artefatos, né, que eles faziam com ferro, torque, esse colar, de ouro, as tatuagens, casa e o forte. E aí o Império Romano inteiro, a Britânia lá em cima, né, para vocês terem uma ideia. A gente vai falar agora desse contato com os romanos, né. Então, a primeira investida dos romanos na ilha foi em 55 a.C., com Júlio César. Depois, só que aí ele chegou aqui no sul da Inglaterra, e lá tem vários fiordes, né, e não tinha como que ele atracar ali. Então, ele teve que voltar. Ele pegou esse cômio, que era o rei dos Atrebates da Gália, porque o cômio ele já fazia comércio com essas tribos aí da Britânia, e então ele sabia onde atracar. Então foi aí que em 54 a.C. ele alcançou esse vale do Tâmisa, né? Ele subjugou a tribo dos Catubelani com a ajuda dos Trinovantes, porque eles eram inimigos, né? E a terceira empreitada dos romanos foi em 43 com Cláudio. Aí eu tinha falado do tipo de cidade, que seria a colônia, né? A colônia é o status mais altos, e geralmente a colônia, ela abriga veteranos de guerra romanos. Aqui eu vou passar para vocês um exemplo de um ópido, que se chama Verulâmio, né? Se chamou Verulâmio. Então, o ópidum, ele é um status abaixo da colônia de cidade, né, e geralmente ele não retira os moradores nativos desse lugar. Geralmente era uma vila que era de nativos, mas que aí os romanos eles faziam uma ligação com a elite nativa, né, e começavam a trazer e a estruturar aquela cidade de acordo com os costumes, né, o estilo romano, aí como que vocês podem ver, teatro romano, basílica e fórum, né, e aí eles iam construindo, tipo, sistemas de diques, né, as comidas e bebidas vinham importadas, né, então a Verulâmio, ela é a antiga Verlamium, que era de um nativo, né, um rei nativo, e foi encontrada moedas de Tassilvano, que era filho e neto de Cassivelano, o rei que reinou de 25 ou 15 a.C. a 10 depois de Cristo. Então, só para vocês terem essa ideia. Porque Verulâmio também foi um dos assentamentos romanos que a Boudica destruiu. Aí o Teatro Romano de Verulâmio, uma foto mais aproximada de como que o sítio está hoje, escavado. Eu vou falar dessa estatueta de Helen-Wood, que foi encontrada na região de Bath, né, no condado de Somerset, e hoje está no Museu North Somerset Museum. Então, ela foi encontrada num templo romano-britão, então aí já tem uma ligação tanto da cultura romana como a britã. Ela aparece nua com um torque no pescoço, então indica status, e bandana na cabeça. Essa bandana na cabeça também aparece em algumas estatuetas do continente, é algo que se repete. Aí ela tem um pouco de seios, né, que pode demonstrar uma maturidade, gravidez, né, essa ideia da fertilidade. E ela tem um soquete entre os pés aqui, que pode ser por onde que ela foi suportada para ser moldada. E ela tem um acabamento, né, que se você pegasse ela na mão, dava para ver que ela foi gasta. Então, provavelmente, ela era levada em procissão. Então, o que sugere que ela teria um aspecto religioso para esse grupo. Essa escultura também foi encontrada em Bath,
né, e está no Instituto de Arqueologia de Oxford. São 3 mulheres esculpidas em pedra, elas têm grandes olhos, grandes cabeças, corpos pequenos, elas estão nessa placa de xisto, e evoca a ideia alternativa indígena da Sulis Minerva romana, que em um grande templo terapêutico da primavera foi dedicado. Então, esse templo terapêutico é lá ligado a Bath, né, que os romanos iam lá, tomavam banho, e até hoje tem um spa de Bath. Então, Bath, naquela época dos romanos, já era vista dessa forma, né. A imagem, juntamente com a religião e o social, formam um conjunto integrado de atividades. Então, um exemplo. Tem essa escultura dessa mulher, que foi esculpida em pedra. Ela usa um manto galo, né? Tem uma inscrição que é dedicada à deusa rainha, que a Aldous Green indica que quer dizer sabedoria. Possui uma lança na mão esquerda e um tonel na mão direita, esse manto galo, e esse cabelo que a Miranda Aldous Green fala que é embrossé. Para mim é um cabelo com uns dreads, porque os nativos, eles tinham uma massa, né, tem vários desenhos de reconstituição que eles usam isso, e eles faziam uns dreads, né, mas eu não sei falar mais aprofundado sobre isso, que eu ainda não vi nenhum estudo diretamente ligado a isso. Na verdade, ela me lembra muito a Ártemis, né, mas em vez do viadinho na mão dela direito, é o tonel. E o contexto foi encontrado numa próspera casa romana de campo, que pode trazer também perspectivas religiosas, passado, memória, e ligada à produção. Produção, assim, mais agrícola, né? Por causa desse tonel. Então, terminando essa parte, né, a cultura material mostrou uma mulher de alta posição social, que foi sepultada com riquezas, como alguns homens do grupo, como eu falei lá no começo do curso. Essas estatuetas femininas podem mostrar a importância de seu status, do status feminino, nesses grupos, que poderiam estar ligados à liderança do grupo ou à religiosidade. A mulher da sociedade britânica parece que não era apenas respeitada, mas também tinha poder, tanto político como religioso. Aí deixei um ponto de interrogação, porque não dá para, assim, afirmar com certeza ainda essas questões. Bom, eu vou passar agora para um tipo de resistência, né, de uma das tribos que a Boudica fazia parte, né. Então, eu vou focar agora nela e alguns outros personagens, como a Cartimandua e o Carataco. O Carataco, ele também fez uma resistência contra os romanos aproximadamente 10 anos antes da resistência da Boudica, só para vocês saberem. Então, vamos, e depois eu me aprofundo mais no Carataco. Aí, quem foi a Boudica? Então, a Boudica, ela foi uma rainha britã da tribo dos Iceni, ou Iceni, no latim, que viveu no século I e que liderou um exército contra o Império Romano entre, assim, 60 e 61 depois de Cristo. Não se tem, assim, uma data exata de quando foi essa revolta. Então, e ela foi viúva de Prasútago e tinha 2 filhas. Eu vou contar rapidamente a história dela. Deixa eu ver se tem aqui um mapinha. Ah, não, ainda não. Depois eu mostro o mapa aonde que era a tribo dos Iceni. Então, ela era a rainha da tribo dos Iceni, junto com o seu marido Prasútago, e esse marido dela parece que foi, assim, feito de modo que ela não fez um contrato com os romanos, de que quando ele morresse, parte das terras ficaria para Roma e a outra parte para as filhas dela. Aí ele morreu. E aí os romanos, né, o cara que cobra taxa desse ano, Cato,
foi lá cobrar, então, essas terras da Boudica. E a Boudica, ela não quis dar. Ela falou, não estou sabendo disso, né? Não quis dar. E aí, as filhas delas foram violentadas e ela açoitada. Aí, depois disso, ela, junto com a sua tribo, formou um exército com a tribo vizinha, os Trinovantes, que já eram escravizados no assentamento romano de Camulodunum, que hoje é a cidade de Colchester. Então, tudo isso a gente sabe, e foi contado em primeira mão por duas pessoas, né, que era da elite romano, que é o Tácito, e o Dion Cássio, que era grego, mas com certeza tinha lá a cidadania romana. Então, eu vou falar mais ou menos o que eles falavam, assim, relacionados a questões de gênero, sobre a Boudica, né? Então, primeiro, o Tácito, que ele falava assim, os britões não fazem distinção do sexo dos seus líderes, porque além da Boudica, também tinha, na tribo dos brigantes, já tinha tido, antes da Boudica, a Cartimandua. Então, eles sabiam que em mais de uma tribo tinha mulheres rainhas. Boudica, por ser mulher, nunca teria sucesso em batalha, né? Isso é um caso porque tanto em Roma como em outras tribos bárbaras, né, tanto da cantabrianos na Espanha, quanto mesmo na Germânia, né, até o próprio Tácito na Germânia constatou que as mulheres iam para a guerra. E tem alguns casos, assim, de que romanas tenha tido, assim, alguma atividade que seria para eles ligada a uma categoria, assim, masculinas, tipo a Fúvia, que ela também fez uma rebelião contra o Augusto, né, a questão da liderança da Lívia, tem a Semprônia também, que eu não sei muito falar, eu não conheço muito a Semprônia, mas eu sei que ela teve uma atividade assim, e assim por diante. Mas isso é aquela questão do consciente coletivo dos romanos, então eles levam isso junto para outros lugares, né, de que esses cargos não seriam para mulheres, né, os estereótipos criados pelas sociedades deles. Então, entre os britões era comum uma mulher no comando de guerra. Diz que na linha de soldado dos britões haviam mais mulheres para lutar do que homens, como se isso fosse uma fragilidade do oponente. Aí, quando o Dion Cássio vai descrever a Boudica, ele masculiniza ela. Ele descreve ela como se fosse um homem, sabe? E isso não é a primeira vez que eles fazem isso. Era como assim, que se para ter uma posição de liderança, a mulher teria que ser como um homem, né, para ocupar aquela posição. Sabe? Vamos dizer assim, é tipo me fugiu a palavra agora. Mas vamos ver, se alguém quiser falar alguma coisa sobre isso, também pode falar. Então, ele descreve da seguinte forma: era muito alta, de aparência aterrorizante, olhar feroz e voz grave. Então, ela foi descrita de forma masculinizada, diz a Miranda Aldous Green. A Boudica de Cássio é estranha, fora dos padrões e bárbara. Seu gênero é ambíguo e suas vestes e adornos são estereotipados como do outro. Tanto é que a Margaret Johnson fala que ela é um transgênero. Sabe? Eu acho que eu não caracterizaria dessa forma, né, a Boudica do Dion Cássio. Mas também é uma análise que já foi feita. Boudica era de grande inteligência em comparação a outras mulheres. Aí, assim, para
concluir essa pequena parte, né, o Renato Pinto, que é um brasileiro que também já estudou a Boudica, ele conclui que os romanos eles reproduziam a visão patriarcal sobre o papel da mulher no mundo mediterrâneo da época. Eles descreveram a Boudica como uma figura bárbara e incomum no que tange à liderança de um exército. Certo? Aí é o mapinha que eu estava procurando, né, para vocês verem aí onde que ficava a tribo da Boudica, né, onde está escrito Icene. Aí os Trinovantes é a tribo que se juntou com a tribo da Boudica para atacar os assentamentos romanos de Camulodunum, né, então eles atearam fogo. Aí depois eles foram para Londinium, que hoje é Londres. Aí eles foram para Verulamium, que é aquela Oppidum que eu exemplifiquei lá no começo. E depois, esses assentamentos romanos, eles estavam sem um exército romano, porque eles estavam guerreando uma tribo de druidas, na ilha de Mona. Então, essa flechinha vermelha mostra a saída do exército romano para guerrear a Boudica, onde aparecem duas espadinhas ali. Então, por que eles foram guerrear um druida? A Miranda, ela fala que os druidas, eles tinham liberdade de andar de uma tribo para outra, e eles levavam informações de uma tribo para outras, e isso eu acho que dificultava muitos planejamentos aí dos romanos, então eles foram para lá para terminar com essas tribos. Aí eu coloquei algumas fotos que eu tirei, né, de paredes romanas, resquício em Colchester. Essa parede romana de Colchester, ela foi construída depois da destruição de Camulodunum por Boudica. É a parede romana de Londres, que dá para ver de dentro do Museu de Londres, e a parede romana de St. Albans, que foi a antiga Verulamium. Aí eu vou falar então um pouquinho da Cartimandua, né? Como que o Tácito também descreveu essa mulher. Então, essa história da Cartimandua aconteceu uns 10 anos antes da rebelião da Boudica. Então, ela era a rainha dos brigantes, ela era aliada de Roma, então ela servia a Roma, ela escravizava e sacrificava seu povo para servir a Roma. Eles a consideravam moralmente corrupta, aí, como Messalina, porque então o Tácito ele fazia essas comparações, sabe? Porque a Messalina, como traiu o Cláudio, né? Fica na ideia dessa questão da Messalina ter traído o Cláudio, né? Que não se sabe se é verdade, se é mentira até hoje. Então ele comparou com a Messalina, porque a Cartimandua, ela era infiel ao marido Venúcio. Mas no De Bello Gallico do Júlio César, o Júlio César já fala que essa questão de ficar com uma pessoa só ali, entre as mulheres, não era um requisito, como era um requisito para as mulheres casadas romanas, né? Então, era alguma coisa que parecia que era aceita entre os britões. Então, a Tácito a via como uma fêmea, não uma líder, né? E ele descreveu como uma sedutora cruel que se valia de sua natureza sexual. Então, infiel ao marido Venúcio. Então, ela entregou Carataco, que também tinha feito uma rebelião contra os romanos. Então, foi ela que entregou Carataco em 51 a.C. Então, ela é vista como traiçoeira, imoral e adúltera. Mas, ao contrário da Boudica, que foi descrita como uma leal ao marido, quem lutou pela liberdade de seu povo, e inimiga, a Boudica era uma inimiga honrada. Então, ao mesmo tempo que a Cartimandua, ela não era vista, ela era aliada de Roma, mas não era vista com bons olhos pelos romanos. Boudica, ela era inimiga de
Roma, mas ela era vista como uma inimiga honrada por essas qualificações. Aí falar um pouquinho do Carataco. O Carataco, ele foi rei dos Catuvelânios, né, ele fez uma rebelião contra os romanos em 51 depois de Cristo, e ele foi entregue pela Cartimandua. Então, para Tácito, ele foi poupado em razão da demonstração de honra em prol de seu povo, mostrou atributos dignos de sua hombridade e de seu caráter masculino. Então, o Tácito falou lá, falou que ele chegou lá para o Cláudio e tal, a Agripina estava do lado, e foi pela retórica dele, que ele diz que é uma característica masculina, que ele conseguiu se safar dessa. Então, a gente falou da Boudica um pouco no passado, né, e eu vou falar de outros tempos em que a imagem da Boudica foi utilizada e como ela foi utilizada. Então, vamos lá para 1360, né, no monastério de Monte Cassino, na Itália, Giovanni Boccaccio resgatou vários documentos clássicos, entre eles as obras de Tácito, né, de Ancácio. Então, depois disso daí, essas obras elas foram publicadas na Europa, né, e principalmente durante o Renascimento, eles voltaram a essa ideia, né, greco-romana, desse passado romano, né, de conhecer também as próprias raízes, né, e Boudica foi para a Inglaterra, por exemplo, um exemplo de nativa, mas a sua imagem ela era muito dúbia, porque esses britões, eles eram comparados com os selvagens da América, né, porque aí é o período da ida, né, dos europeus para a América, então tem essa questão, mas ao mesmo tempo, por exemplo, tinham autores que escreviam comparando a rainha Elizabeth, comparando e contrastando a rainha Elizabeth com a própria Boudica. Então, alguns exemplos desses autores são John Speed, Heywood e Raphael Holinshed. E aí vocês podem ver como que a Boudica ela é retratada, a sua roupagem, ela é uma roupagem seiscentista, diferente daquela roupagem, né, aquela vestimenta que eu mostrei para vocês, que era dos nativos, né, ela, na primeira figura, branca e preta, né, do John Speed, da esquerda para a direita, sua perna tem ainda as tatuagens, né, não se deixou, tem uma flecha, porém, ela tem, né, espada, a bainha ali com a espada, tem alguma coisa bélica, mas não é tão grande. A de Heywood, ela tá com uma flauta na mão, e a de Raphael Holinshed, ela tá com essa lança, esse tipo de lança, né, e ela usa coroa, como a Elizabeth, e ela tá com uma lebre no colo. Essa lebre, provavelmente, o Rafael, ele leu de Ancácio, porque o de Ancácio, ele fala que quando a Boudica foi para a guerra e clamou lá pro pessoal ir para a guerra com ela, né, fez um discurso para empolgar o pessoal para ir para a guerra, ela soltou uma lebre, porque esse ato de soltar a lebre era visto como um ato auspicioso. Isso era o período da Elizabeth I. Aí, depois a Elizabeth I morreu, ela não teve filhos, e a parente mais próxima dela, mas que também já tinha morrido, era a Mary Stuart, que era inimiga da prima e inimiga dela, e quem era mais próximo era o filho da Mary Stuart, o James VI da Escócia e primeiro da Inglaterra. E isso traz questões, assim, até religiosas, né, porque tem uma briga da Inglaterra com a Escócia desde esses tempos passados,
principalmente de quando a Inglaterra passou a ser protestante com o Henrique VIII. E a Escócia continuou católica, né? E quando o James I foi para ser o rei da Inglaterra, ele voltou com o catolicismo também, né? E nesse período, alguns autores de peças de teatro, como esse John Fletcher, ele fez a peça de teatro sobre a Boudica, né? No meio também tinha o Carataco lá, e na obra inteira, a Boudica, ela é tratada com desprezo pelo Carataco, ela é inferiorizada, ela não é a protagonista, e depois essa obra ela foi recomposta com Richard Glover um pouquinho depois. E nesse período do James I era uma coisa política, denegrir a Boudica. Por quê? Porque a Boudica lembrava a Elizabeth I. Ela sempre era comparada com a Elizabeth. Então, ele tinha que denegrir os artistas que deveriam ter sido financiados por ele, deveriam denegrir a Boudica. Então, aí, depois, né, com o James I morre, tem a guerra lá contra os jacobinos, que tentaram colocar o Charles lá com uma volta de um rei escocês católico, mas eles não conseguiram, né, eles perderam a guerra, até a guerra que é mostrada na série Outlander. E depois dos Georges, né, de todos os reis Georges, teve a coroação da Rainha Vitória, né? Então, nesse período da Rainha Vitória, a Boudica, ela começou a ser vista de uma outra forma. Então, era um período do auge do Império Romano, do Império Britânico, por exemplo, do Império Britânico, e a Boudica, ela era vista como uma inspiração nacional, né, das raízes britânicas, e mostrava essa grandeza do passado. Por quê? Porque nesse período eles voltaram com aquela questão dos grandes impérios greco-romanos, do Império Romano e do Império de Alexandre, por exemplo. Então, eles foram atrás de suas próprias raízes, de suas próprias origens, e um símbolo que foi importante para eles foi a Boudica, né, que ela estava ali no cerne da concepção e formação desse povo. E pelo fato dela estar nesse período, né, vamos ver essas obras que eu vou mostrar agora, de mostrar essa grandeza do Império Britânico e de outros impérios, ela é mostrada de uma forma mais bélica. Então, ela está na carroça, ela está indo para a guerra, ela está com a flecha, né? Tem essas duas obras, né? Do Tobias Smollett e do Ravel. Ela é totalmente bélica, muito mais aquela lá que é comparada com a Elizabeth I. E a Vitória, depois que ela foi fazer uma viagem para a Escócia, né, que os escoceses falavam, a vitória é nossa gratidão. E vitória, em gaélico, é muito próximo do vitória em galês, que quer dizer, que é Boudica. Então, Boudica em galês quer dizer vitória. Então, ela se aproximou a esse símbolo. Quando ela foi coroada, o Henry Silos presenteou ela com esse quadro em que a Boudica está no meio da guerra contra os romanos, e ela pediu para ser feita em frente ao parlamento de Westminster uma escultura da Boudica, que foi feita por Thornycroft, só que ficou pronta depois da morte da Rainha Vitória, em 1902.
Aí tem várias estátuas da Boudica. A primeira foi essa de Westminster, né, em frente ao parlamento. Ficou pronto em 1902. Tem outra estátua e um vitral em Colchester, que também eles foram colocados na prefeitura de Colchester depois da última reforma e ficaram prontos também em 1902. O vitral também é da Boudica e a estátua está na parte de fora da prefeitura. O vitral está na sala principal da prefeitura. E em Cardiff, capital do país de Gales, eles também quiseram ter uma Boudica própria. Por que, né, os galeses quiseram ter uma Boudica, uma estátua da Boudica na prefeitura também da capital? Um dos grupos que ajudou a formar, né, a acabar a estátua de Westminster foram da elite galesa. Então, para terminar essa estátua de Westminster, a prefeitura ela não teve dinheiro, a intelectuais, jornalistas, e esse pessoal da elite galesa também forneceu dinheiro para terminá-la. Aí, em 1916, a prefeitura ela recebeu uma grande quantia de um sir, lá que é comandante lá do exército deles, para fazer um salão, né, que chama The Marble Hall, para pôr várias pessoas importantes, entre elas pessoas religiosas, e só a Boudica é a única mulher estátua de mulher que está nesse salão. E todas essas estátuas, todos esses personagens, eles foram elegidos por uma votação do público, né, dos cidadãos de Cardiff. Então, ela foi a única mulher que foi eleita para estar lá. Aí nós temos uma estátua mais recente em Colchester também, que ela foi feita por Jonathan Clark em 1909, que ela representou a venda de um supermercado super tradicional em inglês, que se chama Asda, para a americana Walmart, né? Eles têm uma coisa no interior, principalmente no interior, diferente de nós, assim, porque alguns supermercados eles utilizam para ter encontro da comunidade, sabe? O pessoal vai fazer compra, encontrar um, encontrar outro. E isso é muito importante para eles, sabe? Então, quando ela foi vendida, essa Asda, para o Walmart, teve uma comoção nacional muito grande, né? Então, aí eles colocaram essa estátua perto do Asda, como se fosse assim, né, o Hobsbawm e o Ranger, naquele livro A Invenção da Tradição, ele fala, quando acontece isso, é quase que uma repetição obrigatória dessa tradição, né, como um símbolo nacional em inglês, eles viram a Boudica como um ícone para esse momento de perda do supermercado. Então, aí eu coloco também várias fotos da estátua de Westminster. Essa estátua também foi utilizada pelas sufragistas para encontro, porque ela fica na frente da Casa dos Comuns, então era ali que elas se encontravam e faziam suas reivindicações, né, como vocês podem ver nessa foto do meio, que ela tá mostrando o Big Ben, do outro lado do Big Ben, né, naquela construção, é a House of Commons, e a Boudica também é chamada de Boadicea, as sufragistas fizeram um cartaz comemorativo, né, que esse que tem as cores do movimento sufragistas, né, no meio tem a roda representando a carroça da Boudica, no fundo, assim, várias espadas também em amarelo.
E na primeira foto que as meninas aí estão com esse cartaz, né, Deeds Not Words, é que alguns movimentos feministas, até hoje, elas se encontram nesse local, no mesmo local que as antigas, e usam a mesma frase, né, ações e não palavras, como as antigas sufragistas. Tem em Londres uma rua que se chama Boadicea, e o interessante é que o carimbo de correio, né, com o endereço dessa rua, ele está dentro do espelho de Vênus, né, que é esse símbolo do feminino. Aí a estátua de Cardiff, que eu já falei um pouquinho dela, que os galeses, né, eles veem a Boudica mais como um símbolo de liberdade, tanto contra os dos romanos, contra também os próprios ingleses. Eles a veem como eles se veem como descendentes diretos dos britões. Então, ela não é inglesa, né? Ela ela é britã. E, né, para vocês terem ideia, aí tem o prédio da prefeitura e uma placa, porque o Gales, né, o país de Gales, ele é bilíngue. Então tem aí a letra em galês e em inglês. Gente, desculpa, porque eu tenho uma cachorrinha que ela fica sempre comigo, né? Ela fica passando a pata na porta para querer entrar. Desculpa, só para vocês saberem, assim, que às vezes eu dou essas paradas no meio da explicação, mas é porque eu tô tentando explicar para vocês e abrir a porta. Mas aí vou mostrar também para vocês a prefeitura de Colchester, onde tem o vitral e aquela estátua do lado de fora de Colchester. Então aí tem o prédio da prefeitura, aí a sala da prefeitura que estão 3 vitrais, o mais importante que é o do meio, que chama The Queen's Window, que o desenho do meio é da Rainha Vitória, e na marginal tem várias pessoas importantes, né, mulheres que foram importantes para Colchester. Entre elas a Boudica, Eleonora de Aquitânia, Helena, mãe de Constantino, e assim por diante. Aí são os 3 vitrais, né? O outro tem no meio o Eduardo, mais velho, que expulsou os dinamarqueses, e o da direita tem o Ricardo I, que é o Ricardo Coração de Leão. Aí a estátua da Boudica de fora da prefeitura, né, que foi feita por L.J. Watts, e ela é voltada para a rua Stockwell. Aí a última estátua de Colchester, ela, até mesmo o estilo dela, é um estilo mais contemporâneo, né, e essa foto do lado, que eu mostro que é o mercado Asda, e de um lado, aí tem uma rotatória, e do outro lado, que vocês podem ver a estátua da Boudica. E aí é uma charge da Boudica, né, de 1987, utilizada pelo George Gale, que é a Margaret Thatcher, como se estivesse dominando o mundo como a Boudica, sabe? Em cima da carroça. Até se vocês quiserem falar alguma coisa desse desenho. Aí tem esse filme também, eu até pensei em passar alguns pedaços dele, só que eu acho que não vai dar tempo. E aí são alguns museus de Norwich, Colchester, Verulamium e um museu de Londres, que eu fui fazer pesquisa, eu fiz entrevistas com as pessoas,
Até vou pular essa parte aqui. Professora. Oi, pode falar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sobre essa charge da Margaret Thatcher, por exemplo, a Boudica, né, foi a luta dela contra os romanos e tudo. A Thatcher estaria contra quem aí? Qual que é a história dessa charge? Contra o mundo, porque assim, a Boudica, toda mulher que está no poder é vista como que ou é brava, ou tem mão de ferro. Tanto é que a Margaret Thatcher, ela era denominada como The Iron Lady, né, a Dama de Ferro, né, que colocam ela como se fosse muito cruel, certo? Até por conta das guerras das Malvinas, e de não ter, assim, muito papas na língua, vamos dizer, para assim, parece que gostava de uma guerra, sabe? E o povo inglês também, eles passaram por grandes bocados, assim, sabe, no período da Margaret Thatcher. Então, na verdade, é visto assim, como se essas mulheres de poder, elas tivessem que ser mais cruéis do que qualquer homem no poder, porque você já viu algum homem no poder receber alguma crítica dessa? Ai, nossa, ele tem mão de ferro. Ai, nossa, como que esse cara é cruel. Por mais que eles foram cruel, vamos aí por Henrique VIII, o rei Edward, e vários outros, mesmo da Inglaterra, as que parece que foram mais ofendidas foram as mulheres, que levavam esses nomes. Será que eu respondi? Sim, eu estava reparando que agora eu gostei que a arma dela é a bolsinha. Eu achei legal também. Verdade. Então, eu fiz algumas entrevistas que eu queria saber se a Boudica estava na memória coletiva dos ingleses e tal, né? Mas aí eu vi que estava, né? Vocês podem ver aí pelos gráficos. Tem um gráfico de idade que eu acho muito importante, que mostra que quem lembrava mais da Boudica são as pessoas mais de idade, são as pessoas que estavam mais próximas, nasceram mais próximas, vamos dizer assim, do início do século XX, onde a questão nacionalista era muito acurada, assim, vamos dizer dessa forma, e a Boudica, ela é vista, né, como um símbolo nacionalista. Os jovens, eles não sabem muito, sabe, deu, assim, uma diferença muito grande, e essas pessoas mais antigas, principalmente de mais de 70 anos, é aquela geração que foi votar para o Brexit. Então, quando eu fiz essa estatística aí, eu sabia, porque lá o voto não é obrigatório, né? Então, as pessoas que vão votar são as pessoas mais idosas, sabe? Os adolescentes, né? Os jovens lá, eles não ligam muito para a política, eles não estão nem aí, eles entendem pouco, assim, dificilmente você vê um jovem antenado, assim, pelo menos quando eu fui fazer essas entrevistas. Então, pelo símbolo nacionalista que é a Boudica, vendo que quem lembrava dela eram mais os mais velhos, e eram eles que iam votar, então, por nacionalismo, eles votaram no Brexit, então eu sabia que o Brexit iria ganhar. Então, eu acho que essa estatística é bem importante. Aí, eu fiz em relação também, deixa eu ver. Peraí. Professora, perdão, a minha ignorância, mas a sua pesquisa é de que ano, perdão? Essa daqui das entrevistas eu fiz em 2015, e o Brexit, a votação do Brexit foi em 2016. Ok, obrigada. Nada.
Eu vou passar aqui, que eu quero passar a última parte da aula, né? Então, vamos concluir aqui a da Boudica. Ela é vista como um ícone polivalente, né? Guerreira britã, mãe de uma nação, defensora de país, defensora das mulheres, símbolo nacionalista, é a personificação de uma nação, é legitimada pelo poder governamental, né? Aceita socialmente, tem ligação com o passado e está na memória coletiva dos britânicos, e seus monumentos são mantidos até hoje. Vou deixar as perguntas por último, tá, gente? Só para dar tempo aqui. Vou voltar, né, na antiguidade, né? Eu vou mostrar para vocês alguns fortes em que mulheres romanas e algumas nativas que tinham se casado com romanos podiam ter vivido depois dessas revoltas, lá para o século II depois de Cristo, e até um pouquinho mais, né? Então, os fortes, primeiro eu vou mostrar esse de South Shields, que é próximo a York, também é lá no norte da Inglaterra, próximo e ligado ao Muro de Adriano, né? Então, lá no norte ele tem um muro, não sei se vocês já viram, eu ia passar o vídeo aqui para vocês verem esse muro, mas não sei se vai dar tempo, acho que não. E eles também gostam de fazer reconstituição. Então, tem aí duas fotos, né, do sítio arqueológico. Esse predinho aí, que seria um portão do forte, é uma reconstituição. E as casinhas, que são essas casinhas coloridas, também são reconstituição do forte. Outro forte que eu fui visitar foi de Segedunum, né? A primeira foto, no fundo, vocês veem uma torre, né? E ali é uma torre do museu, que nessa segunda foto à direita, em cima, dá para ver da torre o sítio, né? E ali tem uma televisãozinha que explica todo o sítio. Aí na primeira foto de baixo tem parte do Muro de Adriano. E na última foto é uma reconstituição também do forte dentro do museu. E outro forte é o Forte Romano de Chester. Aí eu tirei também várias fotos de aquedutos, né, que ali eles costumavam tomar banho. E tem essa foto, né, de cima, assim, que não é minha, né, não tinha nenhum drone lá para tirar foto assim de cima, também não dava, né, e aí vocês podem ver, assim, o tamanho desse sítio, que era outro forte onde o pessoal morava. Aí um dos fortes mais populares, assim, conhecidos, é o de Vindolanda. Eu também tirei essas fotos, só essa de cima que eu peguei na internet. E nesse forte de Vindolanda foi encontrado vários manuscritos, né? E um deles é de uma mulher convidando a outra para o aniversário. É muito interessante, vou ler para vocês. Cláudia Severa para Lepidina. Saudações, convido-te a vir à comemoração de meu aniversário. É no dia 11 de setembro, o que tornará o dia mais agradável com tua presença. Saudações aos seus cereais, ou quereales. O meu Hélio, sauda-te e teus filhos, né? Espero-te, irmã. Saudações, irmã caríssima. Espero estar bem e saudações. Supícia Lepidina, esposa de Flávio Quereales, de Severa. Então, aí tem o aspecto da questão da construção redonda pelos romanos, né? E eu acho que não vai dar tempo de explicar a questão da romanização, né? Mas se der tempo, eu vou voltar. Mas demonstra, né, que depois do contato com os britões, eles começaram a fazer também construções redondas, que eles não sabiam fazer. E cai por baixo toda a questão de romanização, porque romanização é uma palavra utilizada no início do século XX,
foi atribuída por Francis Haverfield, seguindo o Mommsen, mas tinha um caráter assim imperialista, de que os romanos teriam que levar a civilização para os bárbaros, né, e não é mais bem assim que é visto. Vou falar um pouquinho dessas mulheres, né, ligadas às famílias, que viviam nesses fortes, né. A primeira, a gente vai falar, que eu fiz um estudo de epitáfios, né, de alguns jazigos dessas mulheres. Primeira da Flávia Agostina, né, que esse altar, né, esse sepultamento com o altar foi achado em York, e ela era uma jovem esposa de um veterano. Os 2 filhos do casal morreram antes dos 2 anos de idade. O epitáfio, né, datado de 43 a 410 depois de Cristo, e dizia: aos deuses mães e a Flávia Agostina. Ela viveu 39 anos, 7 meses e 11 dias. Seu filho, Saênio Agostino, viveu 1 ano e 3 dias. E sua filha viveu 1 ano, 9 meses e 5 dias. Gaio Aeresio Saeno, veterano da 6ª Legião Victriz, fez esse monumento para sua amada esposa e para si próprio. Então, comece a prestar atenção nessas palavras que eu sublinhei, pus em amarelo, porque elas vão começar a se repetir, né? Amada esposa, né? Essas menções de carinho à esposa. Então, aí, vou falar um pouquinho de heterogeneidade cultural, né, que é essa ligação de um romano com as nativas. Esse jazigo é de Júlia Velva e Aurélio Mercuriale e família, né, encontrado também em York, datado de 43 a 410 depois de Cristo. E falava lá: aos deuses Manes e a Júlia Velva. Ela viveu como a mais obediente durante 50 anos. Aurélio Mercuriale, seu herdeiro, construiu esse monumento e durante sua vida fez isso para si e para a sua família. Então, o Aurélio Mercuriale ele se refere como herdeiro, né? Coisa que é muito difícil um homem ser herdeiro de uma mulher nos moldes romanos, né? E falta também entre eles um nome em comum, né? Mas se ele é herdeiro, porque ela fazia parte da família. E viveu como a mais obediente, era comumente utilizado para esposas ou amantes livres, né? E evidências em Roma apontam que mulheres livres poderiam fazer parte da família e serem enterradas juntas, né? Velva também não era um nome em latim, e sim celta, britão, o que faz pensar que ela não seguia as leis, né, romanas de forma rígida, né? Esse jazigo, ele foi encontrado numa colônia chamada Eborocum, que é de York. Vou passar para outra, que também tem outro exemplo dessa heterogeneidade aí, de romanos casando com as nativas. Então, esse aí é o altar da Regina. E diz lá: Barates de Palmeira construiu esse monumento em dedicação aos deuses Manes, para a liberta Regina, sua esposa, da nação Catubelânia, com 30 anos de idade. Então, esse altar foi achado no forte de South Shields e é datado de 2 depois de Cristo. A imagem de uma mulher com roupas, joias, mobílias, caracteriza um verdadeiro altar, além de estar com manto, mangas longas e túnica, colar, pulseiras em seus punhos. Também aparece no colo uma roca, um fuso. De seu lado esquerdo encontra-se um cesto de trabalho com novelos de lã e sua mão direita segura um porta-joias aberto. Então, tem essa caracterização romana, né, da atividade de tecer, que é típico da matrona romana ideal. Ela também tem essa auréola, que eu já vi que é muito próxima dos altares da própria Palmira. Então,
E ela é colocada como se se ela tivesse sido liberta, então ela foi escravizada. E só que agora ela é livre, né? Então, como que uma mulher livre, né, de uma tribo britã, poderia ter se tornado escrava, né? Isso sugere que ela tenha sido vendida pelos pais, aí depois quem comprou, né, que seria o Baratos aí de Palmira, libertava ela para se casar com ela. Talvez os pais tenham visto nisso um futuro melhor para a filha, não sei, né, mas eu acho que trazia várias consequências também para essas mulheres, psicológicas, né, pessoais também para essas mulheres. E essa hipótese também pode ser utilizada para Júlia Velva. Então, aí vamos falar um pouco da Hélia Severa, né? Tem essa lápide funerária de Hélia Severa encontrada também em York, de 43 a 410 depois de Cristo. Cecílio Músico, seu liberto, colocou este monumento para os deuses Manes em honra de Hélia Severa, mulher honesta, antiga esposa de Cecílio Rufo. Ela viveu 27 anos, 9 meses e 4 dias. Aí eu grifei mulher honesta, ou honesta fêmea em latim, né? É um termo usado para se referir a uma esposa de membros do Conselho Municipal de Cúria ou Senado Municipal. Ou seja, essas mulheres, elas iam com seus maridos, irmãos, pais, viverem nessas províncias, porque eles tinham adquirido um cargo político, né? E elas levavam junto o status do mesmo cargo, do ordo, né? Então, elas adquiriam esse nome de mulher honesta. A Lucília e o Rufino têm 2 altares, né? Então, esse altar foi encontrado no forte de High Rochester, datado de 43 a 410 depois de Cristo. E fala lá: o liberto Eutychus, com os seus cumpriu o voto merecido pela divindade Silvano Pantheus de forma espontânea, com esse monumento para o deus Silvano Pantheus pela salvação do tribuno Rufino e de sua Lucília. Aqui, outro para ela também. Júlia também é encontrada em High Rochester. Júlia Lucília, claríssima mulher, construiu esse monumento para o seu marido, merecedor que foi da primeira corte dos Vadulos, prefeito da primeira corte augusta dos Lusitanos, também da primeira corte dos Breucos, vice-curador da Via Flamínia, e da provisão de alimentos, assim como de obras públicas. Ele viveu 48 anos, 6 meses e 25 dias. Essa expressão claríssima fêmea é um termo usado na Antiguidade Tardia para se referir à mulher da aristocracia. Aí tem o jazigo da Verecunda, que também era nativa, e diz lá: aos deuses Manes, Verecunda, filha de Rufus, mulher nativa da tribo dos Dobuni, 35 anos. Exinco, seu marido, com seus próprios recursos, construiu seu monumento para sua amada esposa. Aurélia Aureliana foi encontrado em Carlisle, esse jazigo, e diz lá: aos deuses Manes, Aurélia Aureliana, viveu 41 anos, Úpio Apolinari construiu esse monumento para sua muito amada esposa. E o último é de Vívio Marciano, que foi encontrado também na mesma data que os outros, 43 e 410 depois de Cristo, em Londres, durante a reforma da igreja de St. Martin, em Ludgate Hill. Então diz lá: aos deuses Manes e a Vívio Marciano, centurião da 2ª Legião Augusta, que construiu esse monumento à mais devota das esposas, Januária Martina. E aí eu concluo essa parte dos epitáfios, né, que eles, aquelas palavras que eu grifei, são palavras que comemoravam as virtudes dessas mulheres romanas, né? Então, nunca falava quem eram essas romanas e nativas de verdade. Então, eram palavras, assim, que escondiam a verdadeira pessoa dessas mulheres. Também eram um meio de expressar as categorias sociais e o status dentro de uma sociedade, assim como a Clarice
Clarice, mas como que é? Honesta fêmea, claríssima mulher, né? E geralmente colocavam só as virtudes dessas mulheres, né? Ou virtudes, assim, inventadas, beleza, fertilidade, fidelidade, capacidade de dirigir o lar. Idealizavam os relacionamentos, né? Mostrava ali que tinha um relacionamento com aquele marido como se fosse, assim, perfeitos e apropriados para aquela sociedade. Muitos epitáfios de Roma, por exemplo, fala que o casal viveu bem, sem briga nenhuma, por 50 anos, por exemplo, né? E as mulheres nativas, elas também, os conceitos tradicionais delas também foram usurpados, né? Então, ali a gente não pode, a gente vê que elas são nativas porque é indicado de qual tribo elas eram. E assim, nas menções dos documentos do Tácio e do Dian Cássio, eles, na verdade, eles criticam mais as mulheres, né, do que eles colocam essas questões delas serem perfeccionistas, ou como eles esperam que elas sigam esses padrões romanos, e elas não seguem, né, as que eles citam, a maioria das que eles citam, eles criticam essas mulheres, né, como as próprias romanas, Messalina, Agripina, e assim por diante. Aí eu pus uma bibliografia, e aí eu deixo mais esses minutinhos, aí mais uns minutinhos, já são 9 horas, mas a gente pode ficar um tempinho aqui para vocês fazerem perguntas. E eu vou pegar, vou tentar passar. Vocês estão aí? Sim. Eu vou agora passar aqui a presença, fazer daquele jeito do Meet Attendance Collector. Se alguém quiser fazer pergunta, agora é a hora. Oi, Thaís. Tudo bom? Oi, tudo bem. Eu tenho uma pergunta. Eu acho que é o da Regina, isso. O epitáfio da Regina, ele mostra, é um epitáfio de uma liberta, mas ao mesmo tempo ele carrega valores e características que são geralmente construídos para as matronas romanas nos epitáfios, né? Como a Roca e o Fio, que são o tear, que são os valores da lanífica, né? Quais são as razões que você acredita que dão essas características para esse túmulo de uma liberta? Que ela é uma liberta? Não, que a liberta, o fato de ela ser uma liberta está escrito no epitáfio. Mas por que ela recebe essas características, esses valores de uma matrona? Porque o altar, ele é romano. Né? Ela por exemplo, mesmo que o marido dela é lá de Palmira, ele já é um cidadão romano, ele já tem essa cidadania romana, e provavelmente ele deveria ter um cargo romano em algum dos fortes lá que eles viveram, né, que for no Salt Shields, que ela foi encontrada. Então, ela quando ela se casa com esse romano, nesses altares, parece assim que não tem uma alternativa assim de colocar as características da nativa,
né? Não, porque, na verdade, esses altares, eles eram pré-prontos. Né? Então, tipo, você ia lá, tinha os altares lá, tinha os escritos lá já feitos, e você escolhia, mais ou menos assim, sabe? Tô assim, só exemplificando para você, facilmente, assim, para você entender. E eles poderiam tirar ou acrescentar alguma coisa, deveria ser assim. Sabe? Então, eles já eram prontos. Tá ótimo, obrigado. Nada. Mais alguém? Alguma coisa sobre a aula, Sara, se quiser dar algum aviso. Então, já aproveita agora. Eu consegui fazer a chamada, deu 93 pessoas na chamada, então, acho que deu certo. Mais alguma pergunta? Não tem aviso. Professora, não tem nenhuma pergunta, só queria dizer que achei sua pesquisa interessantíssima, né? Os detalhes são riquíssimos e, nossa, até me inspirou até a estudar mais sobre o assunto. E agradeço por essa aula, né? Foi fantástico. Muito obrigada. Obrigada a vocês, assim, por terem gostado, ficado aí, né, assistindo aí 2 horas de aula, né? A gente tenta fazer, assim, o melhor possível. Às vezes fica pensando, será que tá boa a aula, né? Obrigada por esse retorno. Tô até um pouco sem voz, mas agradeço mesmo, fico muito feliz que vocês tenham gostado. Obrigadão. E aí, se vocês não tiverem mais nenhuma questão, eu acho que eu vou me despedir de vocês, né? E aí a próxima aula vai ser segunda-feira, se não me engano é a aula do Fabrício, se eu não estiver falando algo errado, mas eu espero que vocês estejam gostando do curso, assim, de uma forma geral, né? Então, eu acho que vou dar boa noite para vocês, né, gente? Eu tenho mais uma rapidinho, tá bom? Pode falar, Yuri, eu não quis perguntar para não monopolizar, mas... Não, pode perguntar, porque é até bom que você pergunte, senão eu vou falar boa noite e fechar aqui. Pode falar. Encerra a gravação antes de você encerrar a aula, Thaís, só para lembrar. Tá, tudo bem. A minha pergunta era sobre as inumações nas carroças. Sobre a ossada, o sexo ele foi identificado através de algum estudo de antropologia forense ou foi a partir dos artefatos encontrados juntos com os ossos? Provavelmente, na verdade, não li nenhum dos artigos que eu encontrei, porque esse tema é mais de uma curiosidade minha, que eu gosto muito desse tema. Só que eu não li nenhum artigo falando da pesquisa em relação à análise forense, mas provavelmente foi feito, porque assim, tem que ser feito. Por mais que tenha um espelho lá, que é a mulher que usa espelho, a gente tem várias dificuldades em relação a essa questão de atribuir objetos para um determinado sexo, sabe? Isso é problemático, né? Então, o mais importante, na verdade, o mais importante seria uma interpretação antes dessa análise forense e uma interpretação depois, né? Porque geralmente objetos como espelho que é encontrado em sepultamentos de mulheres pode ser que não seja encontrado no sepultamento masculino, certo? Então, não quer dizer, assim, que realmente, assim, que é certeza que tais brincos, espelhos,
sejam ligados ao feminino, né, à questão das mulheres. Então, essa parte forense, principalmente em trabalhos e pesquisas que lidam com ossada, tem que ser feita, para também tirar várias dúvidas. Tá ótimo. Obrigado. E obrigado pelo curso, parabéns pela aula, foi muito boa. Obrigada a vocês. Imagina. Mais alguém? Bom, gente, então vou encerrar. Boa noite a todos e obrigada pela atenção e por vocês assim ficarem até o final. Então, um abraço e até mais.